Diferente das outras vezes, você não lerá o texto bíblico agora. Porque como são 3 textos bíblicos distintos, 3 momentos distintos na Bíblia, nós vamos lê-los durante o curso da reflexão dessa noite. E a palavra que tenho para compartilhar com vocês nessa noite, e com um coração muito feliz com tudo o que tem acontecido, como eu fiquei feliz ontem com o culto Start, foi uma bênção, foi muito legal, foi muito espiritual, foi muito abençoador. Hoje, pela manhã, um grupo também bastante expressivo de irmãos aqui, e refletimos sobre Mostra-nos o Pai, e falamos um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus a partir da experiência vivida entre Jesus e Filipe, narrada no Evangelho de João, no capítulo 14, especificamente no diálogo que se desenvolve nos versos 8 e 9. Agora à noite estamos aqui e vamos falar sobre de onde vêm os ventos. É aquele tipo de sermão com um tema enigmático, né? E você pensa assim, vamos falar sobre o quê, pastor? E surgiu isso, curiosamente, esse tema surgiu em cima de uma expressão que uma pessoa repetiu para mim recentemente, né? Pastor, passamos um vento naquele tempo da minha vida, da nossa vida, aquele negócio ficou na minha cabeça, eu entendi ser de Deus para trazer para nós, porque a gente passa por e experimenta algumas ventanias na nossa vida, não é, irmãos? Mas eu quero começar a refletir sobre isso, porque na verdade a gente enfrenta muitos tipos de vento. Por exemplo, a gente enfrenta ventos que são, que nos empurram, porque eles são favoráveis. Então nós não os enfrentamos, nós nos aproveitamos dele, né? As coisas estão bem, estamos indo na linguagem marítima de navegação de vento em popa, sabe? Estamos sendo empurrados, estamos sendo conduzidos, as coisas estão fluindo bem, elas estão caminhando favoravelmente, e a gente acha até estranho, porque as coisas estão indo bem até demais, não é? Eventualmente isso acontece, você vai falar assim, pastor, eu não lembro qual foi a última vez que eu tive um vento favorável, não, mas eu sei que em algum momento da minha vida eu tive vento favorável. A gente enfrenta também, queridos, ventos que nos detêm, porque nos são contrários. Eles vêm contra nós, ou de encontro a nós. E aí a coisa fica pesada, é a caminhada que está difícil, sabe? São as lutas pelas quais passamos, momentos turbulentos, sabe, momentos atribulados, momentos difíceis. Aliás, parece-me até que esta é até mais a regra dentro da condução da nossa vida. Mas nós também enfrentamos, sabe, ventos que nos acalmam, porque eles são suaves. Tem aqueles momentos de suavização, aqueles momentos que parece que a vida, ela assopra sobre nós como que brisas, ou Deus nos proporciona recebermos essa brisa suave para acalmar e aquietar o nosso coração. Afinal de contas, ninguém consegue resistir, viver em batalha o tempo inteiro.
As pessoas se cansam, as pessoas adoecem emocionalmente, adoecem fisicamente, começam a somatizar, começam a ter expressões e até mesmo chegam a ter úlceras na pele por conta disso. É necessário que tenhamos também aqueles ventos suaves, aqueles momentos de refrigério, de descanso, e eventualmente nós somos abençoados por eles, ou com eles. Mas, queridos, o vento mais temido é aquele que causa uma tempestade. O vento mais temido é aquele que fecha o tempo sobre a nossa vida. É aquele que traz nuvens escuras. É aquele que retira de nós a visão das referências celestiais. Nos tira a visão do sol, nos tira a visão da lua, nos tira a visão das estrelas e nos dá apenas o tamanho, sabe, das ondas, o tamanho, o som da tempestade, nos assusta com seus raios, e isto eu estou considerando que estamos navegando. Sabe, o vento que causa uma tempestade, ele é impetuoso, e ele é também insistente. E ele causa uma turbulência enorme na nossa vida. E quando isso chega à vida de uma pessoa, a gente costuma dizer que a nossa vida vira de cabeça para baixo. É uma tempestade, por exemplo, que vira a família de cabeça para baixo. São ventos que chegam e perturbam, e sacodem, sabe, e desequilibram, e mexem com a estrutura familiar de uma maneira muito séria, a ponto de casamentos serem postos a risco, ou em risco, a ponto de o respeito acabar, a ponto de problemas sérios e ferimentos sérios e palavras duras serem desferidas. Sabe, parece que o nosso porto seguro foi completamente transtornado e perdemos a segurança justamente no lugar onde nós nos sentimos e precisamos e temos a necessidade de sentirmos segurança. São ventos que fazem tempestades chegarem aos nossos lares. São ventos que viram a amizade de cabeça para baixo. Gente, a gente está vivendo um tempo tão difícil que amigos de vida inteira estão virando um contra o outro por causa de política. Pessoas que cresceram juntas, sabe? Pessoas que frequentaram juntos os mesmos lugares, estudaram na mesma escola, são amigos de décadas, e de repente chega um vento carregado, pesado, com orientações das mais diversas ideologias, e aqui eu não advogo por nenhuma, eu estou apenas dizendo e constatando o fato de amizades serem rompidas por conta desse vento, dessa tempestade. E como é estranho isso, como é estranho, uma pessoa com quem você se relacionava tão bem, quem sabe segredou parte de sua vida, você tinha certa intimidade, essa pessoa estava num nível diferenciado de relação com você, e de repente por conta destas questões ou outras questões, as pessoas estão com um nível de tolerância baixíssimo, e amizades são jogadas fora. Sabe, queridos, são ventos que viram a vida espiritual de cabeça para baixo. De repente, a pessoa, por conta de uma tempestade estabelecida na sua vida, esquece-se que a melhor maneira de enfrentar uma tempestade na sua vida espiritual é continuar agarrado aos pés da cruz.
é continuar firme no Senhor, mas de repente começa então a divagar e a ouvir conselhos dos mais diversos, porque na verdade precisa suavizar a sua dor, suavizar o seu problema, e aí recebe sugestões, indicações, vai ali que vai resolver, vai lá que vai resolver, e vai tendo destruída a sua identidade espiritual, a segurança da sua fé, e a sua fé passa a ser uma grande colcha de retalhos. Pessoas que estão espiritualmente doentes, passando por uma tempestade séria. Ventos que viram a nossa segurança de cabeça para baixo. Eles mexem tanto com a nossa estrutura, perturbam tanto a nossa vida, que a gente não consegue mais se sentir seguro. E aí, as patologias emocionais começam a tomar conta da nossa vida de tal forma que nem mesmo dentro da nossa casa, nos lugares onde nós mais nos sentimos seguros, nós conseguimos sentir paz e segurança. Começamos a ser ameaçados pelo medo. A nossa segurança se vai, é virada de cabeça para baixo. Queridos, a questão curiosa sobre os ventos que causam a tempestade na nossa vida, ou uma tempestade na nossa vida, é a sua origem. De onde eles surgem? Como eles chegam? Como eles surgiram? Por que razão chegaram até nós? E aí, eu separei 3 episódios da palavra de Deus, em que tempestades aconteceram porque de repente o vento mudou. E para a gente analisar um pouco sobre o que pode, por exemplo, ter causado a tempestade que de repente está tomando conta da sua vida hoje, que está sobre a sua vida hoje. Eu quero olhar esses 3 casos. O primeiro deles está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, de 22 a 32. Você pode abrir a Bíblia se quiser, se não quiser pode acompanhar na projeção, porque o texto também está projetado ali. São os ventos causados pelas circunstâncias da vida. E diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que Deus abençoe essa leitura feita ao nosso coração. São os ventos causados pelas circunstâncias da vida. A gente não tem o controle sobre as suas origens, nós somos simplesmente surpreendidos por eles. Eles simplesmente chegam, eles simplesmente acontecem. Jesus, depois de passar um tempo com os discípulos, ele os despede, eles entram no barco e começam então a atravessar o mar da Galileia, e Jesus se retira à parte para orar. E enquanto ele estava lá orando, os discípulos estavam avançando, lembrando que a grande maioria deles era pescadores, eram feitas de pescadores. Então, eles conheciam bem a arte de navegar.
Eles sabiam muito bem como lidar com aquela situação. No entanto, ele percebe que aquele barco estava sendo açoitado pelas ondas, e por volta das 3 horas da manhã, ele então vai ao encontro dos discípulos, vai ao encontro do barco andando por cima da água, e os discípulos estavam lá naquela luta, naquela batalha, lutando contra aquela tempestade que simplesmente num determinado momento surgiu. E existem tempestades, queridos, que surgem sobre nós, que começam com uma pequena brisa, e a gente não dá nada por ela. Ela aparentemente não vai nos causar dano algum, mas de repente aquele vento, ele começa a ganhar intensidade, e ele vira uma ventania, ele vira um vendaval, ele vira uma tempestade, e o tempo muda e o problema está ali, e você precisa de alguma forma lidar com aquilo. Sabe, queridos, a tempestade enfrentada pelos discípulos foi uma circunstância que Jesus usou para manifestar a sua glória. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, quem sabe você está enfrentando um vento forte, contrário, que está transtornando por completo a sua vida, e você não estava preparado para ele, você não o previu, você não tinha noção que ele poderia acontecer, ele simplesmente veio por uma contingência da vida, por uma consequência da vida, e se estabeleceu. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não está alheio a isto. A primeira coisa que você precisa saber é que Jesus tem ciência disso, ele tem conhecimento disso, ele está atento a isso, e em percebendo que as nossas forças vão se esgotando e que nós temos a possibilidade de sucumbir, ele vai ao nosso encontro, ainda que seja andando por sobre as águas, aleluia. Ainda que nós não o compreendamos, ainda que nós não o discernamos, não consigamos entender e nos assustemos como os discípulos se assustaram, pensando, é um fantasma. Não era um fantasma, era o socorro do Senhor, no próprio Senhor que estava chegando. A gente precisa aprender a proteger o nosso barco. Pedro, ele olha, e o problema da fé de Pedro, para mim, não estava no fato dele se assustar com os ventos e de repente começar a afundar, estava no fato dele perguntar, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Você não está acreditando na minha palavra então? Beleza, eu vou dar a você a possibilidade de andar por sobre as águas, então vem. E ele veio, e de repente ele se viu envolvido por circunstâncias ainda piores, porque no barco ele ainda tinha um mínimo de segurança, mas agora andando por sobre as águas, ele não tinha segurança mais alguma, a não ser confiar nas palavras de Jesus. E ali, o vento forte foi maior no seu coração do que a palavra dita por Jesus, vem. E ele começou a afundar, ele então vai e apela, Senhor, socorre-me, e o Senhor estende a sua mão poderosa, e o segura, e o sustenta, e o traz de volta. Queridos, nos momentos em que enfrentamos os temporais, as tempestades das circunstâncias da vida, eu e você podemos contar com a poderosa mão de Jesus. Amém? Você está sendo de repente vítima de um vento que gerou uma tempestade, que é circunstância da vida? Não adianta lamentar. O que você tem que fazer é se agarrar em Jesus e trazê-lo para dentro do barco. Trazê-lo para dentro da sua vida. E quando Jesus entra e repreende, o vento se acalma. Ou seja, com Jesus, acredita, vai passar, meu querido. Você recebe isso? Vai passar. O segundo vento, a origem dos ventos, são os ventos que são causados pela nossa desobediência. E aí, eles já não são mais fruto da circunstância da vida, nós o procuramos.
E aí nós temos o episódio clássico do profeta Jonas, narrado no capítulo 1 do seu livro, versos de 1 a 4, e que a Bíblia diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. O resto da história você conhece. Todos da tripulação lançam sorte para saber por conta de quem aquilo estava acontecendo. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E Jonas disse: olha, o problema é comigo mesmo, eu estou em desobediência com o meu Deus. Ele mandou eu ir para outro lugar e eu estou fugindo da presença dele, entendeu? E todos nós estamos sofrendo por minha culpa. Então peguem e me lancem na água e esse problema ele vai acabar. Sabe, querido, Jonas foi o causador da tempestade que o assolou. Por quê? Porque ele, em vez de ter uma atitude de obediência, ele teve uma atitude de desobediência. E a desobediência traz tempestade, grava isso. A desobediência em qualquer nível traz problema. Aprenda uma coisa, a desobediência sempre sai mais caro. Você pode até não receber a fatura na hora, mas mais à frente, a desobediência vai cobrar de você. Ela será cobrada de você. E aí, não terá como fugir dela. E quanto mais tempo você leva para ajustar, para se arrepender, para consertar essa desobediência, mais caro é o ônus, porque parece que ele vai acumulando juros sobre juros. Porque toda desobediência é alimentada por uma mentira. E uma mentira, ela nunca é alimentada por uma verdade. Ela é sempre alimentada por outra mentira. Já disse isso aqui, a diferença maravilhosa que existe entre a verdade e a mentira. É porque a verdade, você não precisa lembrar dela. A verdade é a verdade, você sabe qual é a história. Ponto, acabou. Você não precisa ficar lembrando, como quem conta uma mentira, de como foi a mentira contada. E aí você vai e agrega uma outra mentira, e vai e agrega uma outra mentira, e a coisa vai se tornando maior, e os envolvimentos vão se tornando cada vez maiores, e os comprometimentos vão se tornando cada vez maiores. Quando vier a tempestade, ela é devastadora. São as tempestades que são causadas pela desobediência. Existem pessoas que estão passando uma tempestade terrível porque desobedeceram a Deus, porque fecharam seus ouvidos para Jesus, porque fecharam seu coração para o Senhor, porque fecharam seu coração para aquelas pessoas que lhes disseram e lhes dirigiram palavras de graça, palavras de orientação, palavras divinas para as suas vidas, mas se acharam senhoras da sua própria vida e decidiram entrar no primeiro barco que entrasse pela frente, diferente da direção da vontade de Deus. E você não tem noção de como esse custo ele vai sendo acumulado desde o princípio. Jonas teve que pagar a sua passagem, sabe por quê? Porque Deus não financia a nossa desobediência. Deus não bota o recurso dele na desobediência de um filho. Ele vai e se esconde no fundo do navio, porque quem está devendo, quem está errado, não quer ficar evidente. A desobediência, ela não nos coloca em evidência, ela precisa ser descoberta. Aí Deus dá o jeito. O que Deus faz? Manda a tempestade. Mas sabe qual é o objetivo da tempestade? É fazer com que você tome o rumo de novo. É fazer com que você corrija o rumo de novo. Não, você vai para Tarsis nada, rapaz. Eu mandei você ir para Nínive. Eu vou arrumar um barco para você, vou arrumar um submarino para você. Um submarino carnudo.
grandão, né? Para poder tragar você, e aí por 3 dias você vai ficar lá, debaixo d'água, dentro de um submarino grandão chamado Grande Peixe, e lá você vai fazer uma oração, porque você se lembrou do Senhor, e lá foi feita a oração, e daqui a pouco, Jonas estava na beira de uma praia vomitado, sujinho, mas estava onde Deus queria que ele estivesse. Sabe, querido, guarda isso que eu vou dizer. Se a desobediência é cara, a obediência é lucro certo. A desobediência faz você acumular tesouros no céu. E deixa você, bem com seu Senhor. Amém? E tem ainda um último vento, uma última tempestade, causada pela incredulidade. Esse texto é grande, esse episódio é grande, ele toma todo o capítulo 27 do livro de Atos. Mas eu separei apenas os versos de 9 a 15, que era o episódio do transporte, da viagem de Paulo preso para ser apresentado a César em Roma. É o penúltimo capítulo do livro de Atos. E a Bíblia diz assim: e passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, falando com o pessoal do navio, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, eu gostei da linguagem dessa versão, deu nela um pé de, bateu um vento, meu filho, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos ir à toa. Não ficou por aí. Eles tiveram que se desfazer da carga. Eles tiveram que se desfazer, que recolher as velas. Eles ficaram 14 dias à deriva. E 14 dias sem comer, só foram comer 14 dias depois. E aí, o apóstolo Paulo chega para eles e diz assim: olha, o Deus a quem sirvo me enviou um anjo para dizer que a vida de nenhum de vocês se perderá. Todos vocês foram dados a meus cuidados. Agora, o navio ele vai se perder. Agora, quem sair do navio está frito. Quem ficar no navio será salvo. Queridos, o que aconteceu aqui? Paulo sobreviveu, e aquelas pessoas sobreviveram à tempestade, mas Paulo sobreviveu por causa da falta de fé daqueles marinheiros e por causa da sua fé em obediência a Jesus. O que causou aquela tempestade foi o fato daqueles marinheiros não terem dado ouvido a Paulo. Paulo estava dizendo: gente, vamos invernar aqui, não vamos pegar o mar não vai ser bom negócio. Eu estou dizendo para vocês, eu tive um sonho. Não, mas vamos ouvir o piloto, vamos ouvir os especialistas, né? Vamos ouvir os especialistas. E aí foi ouvir os especialistas, e aí deu o pé de vento. A incredulidade é algo que traz muita tempestade na nossa vida. A nossa falta de fé em Jesus. E quando eu digo
a incredulidade, eu não digo somente a falta de fé na pessoa de Jesus, mas também a falta de fé nas coisas que Jesus Cristo diz, nas coisas que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, maior e mais profundo. A Bíblia diz que assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, e nem o leopardo retirar de sobre si as suas manchas, que a gente não pode se livrar desse mal chamado pecado pelo nosso próprio jeito. Mas nós muitas vezes agimos com incredulidade, as pessoas agem muitas vezes com incredulidade, não acreditam. Gente, olha só, você não precisa ser profeta, olha só, preste atenção. Existem algumas coisas que você não precisa ser vidente, não precisa ser profeta, não precisa ler mão, não precisa jogar tarô para saber que vai dar errado. Não é? Não precisa. Está óbvio, está desenhado, está visto ali. Deixa eu contar uma coisa que eu tenho por hábito, os pais vão gostar disso que eu vou dizer. Os filhos adolescentes não vão gostar disso que eu vou dizer não, mas os pais vão gostar. Quem tem filha adolescente na igreja, não é que quem tem filho adolescente na igreja não corra o mesmo risco, mas quem tem filha adolescente na igreja corre um risco desgraçado. Eu tenho por hábito ser ou me tornar ao longo do tempo antipático a alguns adolescentes. Por quê? Porque é óbvio, quando você vê aquela menininha que você apresentou na igreja bebê, que você foi no aniversário de 5 anos, foi no aniversário de 10 anos, você está vendo ela crescer na igreja, faz 12 anos, o corpinho dela começa a mudar, daqui a pouco está com 13, 14 anos, está cheia de vaidade. Eu não vou simular aqui como é que é vaidade de menina, você está de brincadeira comigo, não vou fazer isso, né? Mas aí de repente, sabe, é tomada por uma vaidade e começa a se arrumar daquele jeito e todo, a gente fica achando bonito, mas é bonito, não é? Não é bonito? É, os urubuzinhos de lá de fora também acham bonito, começa a vir tudo para dentro da igreja. Pretensamente intencionados e dispostos a receber Jesus, impressionados com Jesus, né? Supostamente interessados, eu quero saber como é esse negócio de Deus, de Jesus, de igreja, está nada, está de olho na tua filha. Aí você sabe o que eu faço? Eu chamo o papai e mamãe e falo assim, olha lá, você está vendo o seu cego? Você está vendo a sua cega? Daqui a pouco sabe o que vai fazer? Vai machucar a sua filha e vai estragar o futuro dela. Precisa ser profeta para ver isso? Precisa ser vidente? Precisa? Não precisa, é óbvio que isso vai acontecer. Então tem determinadas coisas que a gente paga de tapado e entra pelo caminho da incredulidade. E eu digo, essa incredulidade ela é prática. Você olha assim, ai que coisinha bonitinha, bonitinha, né? Olha só, um garotinho de 17 anos interessado pela minha filha de 14. Você vai ver a tempestade que você vai arrumar se você não acabar se você não tomar uma medida em relação a isso. Está vendo como é que a incredulidade é prática? Como que a coisa funciona? Funciona isso na sua vida financeira. Funciona isso na sua vida familiar. Sabe, você não pode fechar os olhos para distúrbios, os menores que sejam, porque eles começam pequenos assim, sabe? É um ventinho, gente. É um ventinho que de repente vira um pé de vento e transtorna a sua vida, e você ficou incrédulo, foi pego de surpresa. Minha filha chegou lá em casa dizendo que está grávida. Não chegou lá em casa dizendo que está grávida. Estava debaixo do seu nariz e você não viu. Sabe, queridos, muitas tempestades que a gente colhe por incredulidade. E algumas incredulidades, elas antecedem as relações. Antecedem as relações. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou falar aqui sobre questão de escolha de cônjuge para casar, de pessoa para casar.
Você acredita que Deus anda escolhendo uma pessoa para outra? As escolhas são nossas. E a gente pede para Deus abençoar. E via de regra, alguém viu se vai dar bom ou se vai dar ruim. E via de regra, quem viu que vai dar ruim não se engana, cara. Parece uma praga, uma boca de caçapa. Boca maldita, mas não é boca maldita não, sabe? É discernimento, é percepção, consegue ver. Aí você não percebe na hora, mas vai passar 5, 6, 7, 8, 9, daqui a pouco tem um transtorno lá, acabou. Lá atrás foi avisado. Lá atrás foi sinalizado, mas você não acreditou. É esse o problema, você não acredita. Você não acredita. Sabe, meu querido, existem essas e tantas outras tempestades que são causadas por ventos. Ventos que começam suaves e daqui a pouco se transtornam ou se avolumam de tal forma, não dá para calcular volume de vento, só o ar comprimido, né, Mateus? O ar comprimido se torna... Ih, ó, esse negócio de estocar vento tem sentido, hein? Vai vendo, hein? Né? Mas, enfim, estocar vento é o ar comprimido. Se você consegue comprimir o ar, você estocou o vento. Quando você abre, ele sai fora. Né? Olha o advogando Dilma aí, deixa para lá isso, vamos lá. Mas, vamos andar. Não é esse o propósito dessa noite. Eu quero falar sobre o que esses ventos e essas tempestades têm em comum. Tanto aquelas que são circunstâncias da vida, quanto aquelas que são fruto da nossa desobediência, quanto aquelas que são fruto da nossa incredulidade. O que elas têm em comum? Deus está acima de todas elas. E aí, o que determina como ou se vamos sair das tempestades, não é o que faremos em relação a elas, mas é o que faremos em relação ao Senhor. E aí, olha só que coisa curiosa. Olha só que semelhança legal. Todos estes casos acabaram em lugares semelhantes. Os discípulos que foram vítimas de uma circunstância da vida foram acabar aonde? Numa praia. Jesus entrou no barco e eles seguiram até que chegaram à praia. Jonas, com a ventania da desobediência que ele trouxe sobre si, ele foi vomitado aonde? Numa praia. Paulo, com todas aquelas pessoas, aqueles que sabiam nadar, vai dizer lá no final do capítulo 27 de Atos, que foram nadando, aqueles que não sabiam nadar foram agarrados nas tábuas, nas madeiras do navio que estava se despedaçando pelas ondas. Eles foram para onde? Numa praia. Sabe qual é a lição para nós nessa hora sobre as tempestades que a gente enfrenta? Deus tem sempre uma praia segura para a tempestade da sua vida. Deus tem sempre uma praia segura para a sua tempestade. Para a tempestade da sua vida. Basta que você faça a coisa certa. Se você está vivendo uma circunstância da vida, agarre-se a Jesus. Se você está em desobediência, passe a obedecê-lo. Se você está em incredulidade, passe a crer nele. E aí, Deus terá uma praia para você. Queria que você abaixasse a sua cabeça, que você orasse. Que nesse momento eu quero orar com você. Um sermão diferente, uma palavra diferente daquela que costumeiramente trago, mas muito útil e própria para nós. A gente enfrenta sim. E a gente poderia procurar outros casos de motivos de tempestades pelas quais passamos. A questão é, a solução para elas reside todas em Jesus.
todas em Jesus. Circunstância da vida, chama Jesus para dentro, bota ele no seu barco. Desobediência, arrependa-se e passe a obedecer, você vai parar numa praia. Incredulidade, passe a crer, a acreditar, e você também terá sua vida preservada e vai parar numa praia. Engraçado, Paulo e aquelas pessoas chegaram a Malta, e Malta significa refúgio. Chegaram a um lugar de refúgio. Qual é a sua tempestade, hein? Qual foi o vento que se abateu sobre sua vida? É fruto de quê? É fruto da circunstância da vida? Chama Jesus para dentro. É fruto de desobediência? Arrependa-se e obedeça. Você vai chegar à praia. É fruto de incredulidade? Passe a crer, confie. E ainda que seja agarrado a uma tábua, você vai chegar a uma praia. E aí você vai poder recomeçar. Eu quero orar com você. Porque eu sei que tanto eu quanto você temos as nossas tempestades, as nossas dificuldades. A questão é o que vamos fazer com elas, nelas, durante elas. Eu quero orar com você. E se você se sentir à vontade para fazer das minhas palavras as suas palavras nessa oração, eu te peço que você repita aí e faça comigo essa oração. Pai, eu quero nessa hora pedir ao Senhor misericórdia para a minha vida. Senhor, a tempestade que eu estou passando começou com um vento despretensioso, uma brisa suave que eu desprezei, e de repente virou uma ventania que trouxe uma tempestade. Senhor, eu não tinha domínio sobre ela, é uma circunstância da vida, e eu honestamente, Deus, estou tendo dificuldade para lidar com ela. Eu quero convidá-lo a entrar na minha vida e ajudar a lidar com ela, Deus, a vencê-la, porque eu quero chegar na praia. Senhor, eu estou enfrentando uma tempestade, Deus, que eu sei é fruto da minha desobediência. Eu deveria ter agido diferente, mas eu não agi. Eu deveria ter ouvido, deveria ter obedecido, mas eu não obedeci. Mas nessa hora, Deus, eu me arrependo. Eu peço que o Senhor me perdoe e que o Senhor me dê uma praia também. Me ajuda, Senhor, a vencer essa tempestade e a chegar na praia que Tu tens para mim. Pai, essa tempestade que eu estou passando é fruto da minha incredulidade. Eu não criei, eu não confiei, eu me desesperei. Sabe, eu não esperei com paciência no Senhor. Eu fiquei aflito e acabei metendo os pés pelas mãos. Ah, Pai, quanta perda eu tive, quanto prejuízo isso me causou. Mas nesta hora, Deus, eu quero dizer que eu creio em Ti, que eu confio no Senhor, e que eu quero, Pai, que o Senhor me ajude a sair dessa tempestade. Me leva até Malta, Deus. Me leva até aquela praia, que seja ela o meu refúgio e a restauração da minha vida. Eu sei, Deus, que para todos estes e tantos outros casos, o importante é o que eu faço com Jesus. E agora, eu o trago para a minha vida, eu decido obedecê-lo e eu decido crer nele. É no nome dele que eu oro. Amém.